Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar aqui de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de número 4, que traz por título As Lições de uma Figueira Infrutífera. Essa lição, ela compõe o terceiro trimestre da Betel Dominical, adultos, e tem o tema desse trimestre Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. O textuário está registrado em Mateus capítulo 21, verso 22, que diz: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E a verdade aplicada diz: Permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Então, nós temos aqui o textuário e a verdade aplicada, e temos aqui 3 objetivos que precisam ser alcançados nesta lição. O primeiro dele é apresentar as características da figueira infrutífera. Segundo, ensinarmos os elementos para uma vida frutífera. E, em terceiro, ressaltar a importância de produzir fruto, de produzirmos fruto. Então, nós vemos aqui a leitura que embasa essa situação que aconteceu com Jesus quando ele estava voltando para a cidade. Ele avista uma figueira que estava cheia de folhas verdejantes, e naquele momento Jesus teve fome ou desejo de comer ou de saborear um fruto daquela figueira. Mas ao olhar para ela, examinar e procurar, não encontrou nenhum fruto. Então, Jesus disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira aqui, conforme o comentarista da lição, o pastor o bispo Samuel Ferreira, ela simbolizava a nação de Israel. Assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé que resultasse num viver piedoso. Então, o Senhor usa essa parábola para simbolizar o povo de Israel, que era aparentemente uma figueira, verdejante, mas que não estava produzindo frutos. Ou seja, como ele diz assim, possuía ou tinham uma vida religiosa. Eles eram muito religiosos, mas não possuíam experiência prática de fé. Então, essa aula ela vai nos falar bastante acerca de produzirmos fruto e como podemos produzir frutos para o reino de Deus. E aqui no primeiro ponto, nós vamos estar vendo aqui características da figueira infrutífera. E aí vai dizer que com fome Jesus avistou uma figueira perto do caminho. Ao perceber que não havia nela frutos, proferiu um juízo. E ela tinha uma aparência enganosa, e suas folhas a denunciavam. Essa figueira é o símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Então, o comentarista aqui ele aponta para uma situação que acontecia com os judeus, que eles tinham uma aparência de santos, de pessoas espirituais, de pessoas fervorosas, mas era apenas aparência. Era como estava mostrando aquela figueira. Era linda por fora, mas era seca por dentro. Não produzia os frutos que necessitava. Então, por conta disso, o Senhor Jesus aplicou juízo sobre ela e aquela figueira secou. Aqui ainda diz no ponto 1 que ela era uma figueira atraente. Era uma figueira atraente. E o Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos, ou Betfagé, próximo de Betânia. Jesus sentiu fome ao passar pela Casa dos Figos, mas nada encontrou senão folhas. Da mesma forma que o templo havia se tornado um lugar de comércio, representando apenas por rituais que não saciavam a fome dos necessitados de espírito. Essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Então, aqui, o Senhor está falando da religiosidade.
Era uma religião morta, uma religião mórbida. Tinha aparência, tinha tudo para parecer que era verdadeiro, mas na verdade não era, porque era apenas aparência, era uma máscara. E quando nós trazemos isto para os dias atuais, o que é que nós percebemos? Que hoje existem muitas denominações, existem muitos lugares que estão vivendo exatamente isso. Aquela liturgia, aquela coisa que atrai as pessoas, aquele movimento, aquele barulho, boas músicas, boa orquestra, mas aquele sermão de marmita, aquele sermão que não traz vida, porque é apenas letra, falta a essência, falta a unção de Deus, e as pessoas entram vazia e saem vazia. Entram vazio e saem chutando lata, porque perderam o seu tempo ali, porque aquilo que elas precisam para satisfazer, a sua alma, para saciar a sua alma, para matar a sua sede espiritual, realmente não existe, porque é um teatro, é apenas uma apresentação, e aquilo não traz nenhum contexto, não traz nenhum subsídio que possa alimentar a alma dessas pessoas. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo judeu, com o povo de Israel. Eles tinham tudo. Por outro lado, o Senhor começa recriminando aqui que o templo tinha se transformado num pequeno shopping, para não dizer num mercado, aonde as pessoas estavam transformando a casa de Deus num comércio. E nós não vemos isso hoje? Não existe isso hoje? As pessoas comercializando a fé? E quantas pessoas estão sendo enganadas porque muitas vezes faz aquilo que não está no seu alcance, se endivida, esperando receber o dobro e não recebe nada. E a situação se torna pior. E sabe qual é o resultado disso? É que muitas das vezes, muitos porque não foram agraciados por conta daquilo que foi ensinado, pregado por esses falsos mestres, que era o que acontecia na época de Jesus, essas pessoas se escandalizam não com o que eles pregaram, mas se escandalizam com o Senhor Jesus e acham que Jesus não é aquilo que as pessoas estão falando. O problema é que eles estavam travestidos de uma máscara, como estava essa figueira, que aparentava ser algo bom, mas não tinha os frutos verdadeiros, faltava fé, faltava comunhão, faltava o compromisso, faltava vocação e muitas coisas que envolvem um obreiro, um ministro. E aí a casa de Deus se torna um shopping, ali é onde as pessoas são muitas vezes obrigadas a consumir, porque o objetivo final de muitas denominações, de muitas religiões, é dinheiro. Eles não estão preocupados em preparar essas vidas para um encontro real com Deus. Eles não estão preocupados com a vida espiritual dessas pessoas. Eles não estão preocupados com a alma dessas pessoas. Eles estão preocupados com o ouro e a prata. O que essas pessoas podem oferecer. E Jesus vem recriminando isso. Jesus não aceita, e o juízo de Deus foi patente. Ele aplicou o juízo e aquela árvore secou imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda hoje, existem pessoas que possuem aparentemente uma vida espiritual deslumbrante, mas são infrutíferas. E isso não é novidade. Nós encontramos pessoas nessa situação. Tem jeito de crente, fala como crente, anda como crente, tem semelhança de piedoso, tem semelhança de espiritual, e muitas pessoas o admiram e dizem, mas como o irmão fulano, a irmã cicrana é espiritual, e ele é um santo homem de Deus, ela é uma santa mulher de Deus. Porém, irmãos, a mentira, ela dura por um tempo, mas ela não dura por todo o tempo. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus vem e lança sobre ela o juízo, e a máscara cai. E aí você vai perceber que durante todo aquele tempo que aquela pessoa andou daquela forma, ela não conseguiu produzir nenhum fruto para Deus, porque viveu, na mentira, no teatro. Ela apenas atuou como um artista, como um ator de cinema. Ela enganou as pessoas, mas não consegue enganar Deus. O segundo ponto diz, uma figueira precoce. Quando uma figueira está totalmente enfolhada, esperamos achar nela figos. Porém, a figueira produz os frutos antes das folhas. Nessa história bíblica,
A árvore produziu folhas sem dar fruto. Era uma anomalia da natureza e não um resultado sadio do crescimento correto. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas procedem da mesma forma, queimando as etapas da vida cristã. São pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerce. O resultado é um crescimento precoce e catastrófico. E aqui eu posso expandir esse horizonte. De que maneira? Mostrando que na vida espiritual, na vida cristã, ela tem, vamos dizer assim, uma escada. Você, quando aceita Jesus como Salvador, você precisa começar pelos primeiros rudimentos da fé, sendo ensinado, instruído, e à medida que você vai desenvolvendo na sua caminhada cristã, vai dando liberdade ao Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai crescendo no conhecimento de Deus, da sua palavra, né? Começa a aprender a maneira certa de viver como um verdadeiro cristão. Outro ponto é na questão ministerial. Você não pode hoje, que está lá embaixo, e já querer pular 3, 4, 5 degraus e já se auto-intitular um pastor, como a gente tem visto aí. Hoje, por meio da tecnologia, é fácil providenciar aí uma credencial de obreiro. Quantas pessoas estão fazendo isso? Pessoas que não foram chamadas por Deus, que não são vocacionadas por Deus para essa função e que pula etapa. A pessoa começa como um cristão e quando a pessoa tem vocação, ele como um crente, um servo de Deus, ele já começa a dar fruto. Ele já começa a produzir frutos. E a partir daí, o ministério, a direção vai observando aquele irmão, vai dando a ele oportunidade, vai a cooperador, depois vem o diaconato, o presbitério, o evangelista, pastor e assim sucessivamente, obedecendo as etapas e não pulando as etapas. Porque lá na frente, quando isso acontece, quando se pula as etapas, você vai dar mais prejuízo do que lucro, que é o que aconteceu aqui no exemplo dessa árvore. É uma árvore precoce. Ela não desenvolveu como deveria. O comentarista está dizendo aqui que antes de produzir folha, ela produzia os frutos. Depois vem a folhagem. Mas ela fez o contrário. Ela nasceu folhas e não produziu fruto. Então, isso demonstra, conforme vamos aqui, que ela não deu fruto nesse ano e nem ia dar mais. Era 2 cargas. A primeira carga e a segunda carga depois das folhas. Mas ela não ia produzir mais nada. Então, ela estava praticamente ocupando a terra em vão, porque era uma árvore infrutífera. E Deus nos plantou para que produzamos frutos e que esse fruto permaneça. Esse fruto não pode cair antes da hora. Tem a estação certa para produzir o fruto e o fruto permanece por uma temporada. Foi isso que o Senhor Jesus falou. E quando ele vem procurar o fruto, ele precisa encontrar. O que está registrado lá em João 15? O Senhor Jesus é o tronco, é a videira, e nós somos os ramos. E todo ramo que é enxertado nessa videira, nesse tronco que é Cristo, ele precisa produzir frutos. E diz mais ainda, que Deus, que é o Pai, o lavrador, ele de vez em quando vem, faz aquela poda para que aqueles ramos produzam mais fruto ainda. Aqueles garranchos, aquela folha amarela, aquela folha seca, tem que ser tirada, porque ela prejudica o desenvolvimento desse ramo na produção de frutos. Então precisa ter esse cuidado. Agora, se você está plantado numa terra e você não está produzindo fruto, é preciso rever conceito. É preciso voltar e ver o que está errado, para que você não sofra esse juízo que foi determinado pelo Senhor aqui nesse caso. Porque o Senhor Jesus, ele espera de nós um fruto bom. Não pode ser um fruto amargo e muito menos venenoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto está falando aqui de uma figueira estéril. Após verificar a ausência de fruto, Jesus pronunciou uma sentença contra a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Apesar de parecer viva, pois tinha muitas folhas, a figueira estava estéril, uma vez que não produzia frutos. A esterilidade da figueira predisse a sua destruição. Essa árvore não dava fruto e nunca mais daria fruto. É um sinal de advertência para todos nós.
Não podemos ser estéreis. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então aqui está, né, a explicação, o fechamento desse pensamento aqui. Que nós temos que tomar isso como uma lição prática para a nossa vida. Que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Não podemos ser como avião. Avião, depois que ele levanta voo, se bem que hoje existe aí, a tecnologia conseguiu fazer em determinados aviões, mas a maioria deles, depois que eles levantam voo, eles não têm marcha ré. Eles são impulsionados sempre para frente. Isso quer dizer que nós não podemos ser igual. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, ver aonde estamos falhando, pedir perdão ao Senhor, não transigir com o pecado, porque transigir com o pecado nos deixa infrutífero para a obra de Deus. E não adianta colocar máscara, enganar, fingir, entrar pelo caminho da hipocrisia. Isso não resolve. Porque quem nos observa e quem nos examina é o Espírito Santo. Muitas vezes você pode aparentar ser um crente autêntico e enganar o pastor, enganar a igreja, o ministério, mas ao Senhor Jesus não engana. Então o primeiro fruto que nós precisamos produzir são os frutos do arrependimento. Reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que é misericordioso para nos perdoar e nos conceder a sua graça. O ponto 2 diz: elementos para uma vida frutífera. Uma vez que a figueira retratava a nação de Israel, o juízo lançado sobre ela adivinha de uma vida improdutiva e sem fé. Após a figueira secar, imediatamente, os discípulos ficaram maravilhados. Então Jesus lhes ensinou acerca da fé e da oração, que juntos com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Então o ponto-chave aqui qual que é? Fé e oração. Um crente que não tem fé, não ora e não lê a palavra de Deus, porque a fé vem por quê? Primeiro pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? História de Trancoso? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Então a fé ela é estimulada através do ouvir e ler e examinar as Escrituras. Foi o que o Senhor Jesus disse: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é estimulada. E tem mais um outro ponto. O apóstolo diz que nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, isso fala de quê? De intimidade, fala de comunhão com o Senhor, através da sua palavra. Segundo, orar. Um crente que não ora é um crente seco, é um crente vazio, porque a oração é o óleo, a oração é como o combustível que nos faz desvencilhar de tudo aquilo que não provém de Deus, de tudo aquilo que o mundo oferece, mas que faz mal para a nossa vida cristã. Então, o segredo aqui é oração e fé, ou fé e oração, juntos com a palavra. Esses três ingredientes se torna, uma nitroglicerina, ou seja, uma bomba potente para destruir as fortalezas do inimigo. Porque, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos aqui que são três elementos essenciais na vida do cristão, daquele que quer produzir frutos para o reino de Deus: a fé, a oração e a palavra. É isso que é importante. O ponto 1 diz: fé, atitude indispensável. Como eu citei, sem fé é impossível agradar a Deus. E é evidente que Jesus não estava ensinando seus discípulos a amaldiçoar figueiras ou lançar montes ao mar. O propósito era ensinar que o povo de Israel estava sendo rejeitado por não ter fé. Eles confiavam em suas obras e em sua religiosidade, mas não em Deus. Foi por causa da sua improdutividade que foram censurados por Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Através da fé em Deus, podemos produzir frutos que glorifiquem a Deus e não sermos estéreis espirituais. Inclusive, a fé faz parte
do fruto do Espírito. A fé em Deus nos faz superar as dificuldades encontradas nos serviços cristãos. Então, aqui nesse ponto, a fé, ela precisa ser uma atitude indispensável na vida do crente. Porque sem fé, como o próprio texto aqui de Hebreus 11, verso 6 diz, é impossível agradar a Deus. O que o povo de Israel estava vivendo era uma religiosidade mentirosa, uma religiosidade de aparência. Eles pareciam, que estavam no caminho certo, mas estavam andando pelo caminho errado. Se apegava muito às tradições, às leis de Moisés, e criaram um outro tanto de observações, mas o principal eles estavam negando. Então se tornaram infrutíferos. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo nesta mesma condição. Estamos preocupados com a aparência, com a boniteza do templo, com a organização do templo, com a organização do coral, com a organização da orquestra e tantas coisas, preocupado com tanta coisa aparente, e estamos esquecendo do principal, que é o amor, a misericórdia, a sensibilidade, a busca dos dons espirituais, enfim. E Deus está olhando para nós e vendo que estamos igual a essa figueira infrutífera, bonita por fora, mas seca por dentro, não sendo capaz de produzir nada, apenas barulho, porque tem vivido uma fé morta, uma fé improdutível. O ponto 2 ainda diz: a bênção da oração. Ao explicar o motivo pelo qual a figueira secou, Jesus fala acerca do resultado da oração. Ele diz sobre a relevância da fé e a oração na vida de seus discípulos, a fim de serem bem-sucedidos na caminhada cristã. Orar é pedir a Deus que seja feita a sua vontade, tanto na terra como nos céus. É crer que Deus, por meio do seu poder, é capaz de fazer o que lhe apraz. É preciso aliar a oração à fé. Na oração precisamos crer que Deus nos ouve, atende ao nosso clamor e é poderoso para nos livrar do perigo e do mal. É através da oração que nos quebrantamos diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez e a sua grandeza. Então, a fé, junto com a oração, faz com que Deus cumpra a sua vontade. Nós não vamos sair por aí amaldiçoando, porque não somos feiticeiros, mas nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E Ele, dentro do seu querer, da sua vontade, vai fazer segundo aquilo que Ele acha que é melhor para nós. No entanto, orar crendo que Ele vai nos ouvir, e Ele sempre nos ouve, como disse o Senhor Jesus na sua oração: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou falando isso por causa do povo. Então, essa conotação que nós encontramos aqui nesse comentário é que nós, quando nos dobrarmos diante do Senhor para pedir alguma coisa, nós temos que ter convicção de que o Senhor está nos ouvindo, ter a fé de que Ele vai nos responder hoje, amanhã, agora, não importa. Nós colocamos as dificuldades, os problemas que temos nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai administrar isso da melhor maneira, e no tempo certo Ele nos trará a resposta. E concretiza e conclui dizendo: é através da oração que nós nos quebrantamos diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez e a sua grandeza. Tem muitas pessoas que eles já têm uma fé tão estabilizada, uma vida espiritual tão grande, que eles não se submetem a Deus. Pelo contrário, eles ordenam a Deus a fazer isso e aquilo, e Deus, como eu já ouvi algumas pessoas pregando dizer, e Deus é obrigado a fazer isso. Não, irmão, isso está errado. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos criaturas de Deus. Como é que uma criatura pode mandar no seu Criador? É uma coisa que não tem lógica. Então nós não podemos agir dessa forma. Deus não é obrigado a nada. Deus é soberano. Se Deus te colocou numa prova, você pode orar para Deus aliviar essa prova ou tirar essa prova. Jesus, quando ele estava ali no ápice de ser preso para ser crucificado,
Ele orou pedindo ao Senhor que, se possível, e preste atenção, Jesus disse: Pai, tira esse cálice, afasta. Mas ele dizia: Pai, se possível. Então ele dava a Deus uma condição. Ele não estava obrigando Deus a fazer nada. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade, aleluia. Seja feita a tua vontade. E é assim que nós temos que nos comportar. Jesus, ele foi e é o nosso maior exemplo. Mas nós estamos vendo aí uma teologia diferente. Pessoas mandando crucificar Jesus de novo, enforcar ele e ficar nervoso com ele, ficar revoltado com ele, e enquanto ele não resolver o problema, você não larga do pescoço dele. Precisamos ter cuidado, porque o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é bem diferente do que se tem ouvido e visto por aí. Ok, meu querido? Então Jesus lhes ensinou acerca da fé e da oração, que juntos com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. O outro ponto aqui, o ponto 3 diz: guardar a palavra de Deus. O capítulo 15 do Evangelho de João nos revela o que precisamos para ter uma vida frutífera. É preciso ser limpo pela palavra de Deus para produzir mais frutos. Segundo, é necessário estar em Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. E terceiro, é preciso guardar a sua palavra. O segredo declarado pelo próprio Jesus para uma vida abundante é permanecer nele. Essa é a posição do cristão. Na nossa vida diária, precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor. Não podemos deixar de meditar na palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quem não esconde a palavra de Deus no seu coração está propenso a deixar que a larva do pecado entre e contamine o seu coração. Então nós vemos aqui que os 3 pontos principais. Primeiro, é preciso ser limpo pela palavra de Deus, que é o que eu já frisei a princípio, né? Que aquele ramo que está enxertado em Cristo, o Pai, que é o lavrador, que é Deus, ele vem e ele dá uma podada. Ele tira os galhos secos, ele tira as folhas. Por quê? Porque esse ramo precisa ser renovado, para que ele possa receber mais seiva. E através dessa seiva ele possa produzir mais fruto. Então, ele precisa ser limpo pela palavra de Deus para produzir mais frutos. Segundo, é necessário estar em Cristo, pois sem ele nada podemos fazer. Isso aqui fala de religiosidade. A religião não salva, a religião não cura, a religião não faz nada. Você vê que o povo de Israel era religioso no extremo. Rejeitaram o próprio Cristo, rejeitaram aquilo que Jesus estava realizando. Eles não consideravam como sendo da parte de Deus. Recriminaram e disseram até que Jesus estava operando milagre por Beelzebul. Então a religião ela é morta, ela é cega. Então o que ele está dizendo? É necessário estar em Cristo. Mas quem está em Cristo agora é nova criatura. Você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Por quê? Porque sem Cristo você não pode fazer nada. E a religião também não opera nada, porque é morta. E em terceiro lugar, é preciso guardar a sua palavra. E aí um ponto principal é guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para quê? Para não pecar contra ele. Guardar a palavra do Senhor, Jesus disse: aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele o quê? Morada. Então, quando eu guardo as palavras do Senhor no meu coração, obedeço os seus mandamentos e procuro andar nas pisadas do Mestre, então eu estou agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, e assim eu tenho condições de produzir frutos de arrependimentos, frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 diz: lições práticas acerca da figueira. A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Por isso devemos estar preparados sempre, produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode requerê-los. Então nós vemos aqui que essa passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Como estamos hoje
na casa do Senhor, estamos produzindo os frutos ou estamos como essa figueira? A advertência aqui é que, a qualquer momento, o Senhor pode vir procurar frutos em nós. Será que ele vai encontrar frutos? Ou será que estaremos como essa figueira e vamos ter que passar pelo juízo de fogo? Precisamos ter cuidado. Uma importante advertência: o povo de Israel havia sido escolhido por Deus para receber e transmitir a sua verdade em meio a um mundo pecador e idólatra. No entanto, abdicou dessa missão e se entregou ao orgulho espiritual e ao formalismo religioso. Os israelitas possuíam abundantes folhagens, mas careciam do fruto da fé e do amor. Isto provocou o edito final do Senhor: nunca mais nasça fruto de ti. Essa importante advertência também serve para nós, Igreja do Senhor, pois fala de conduta cristã, isto é, de não aparentar ser por fora o que não se é por dentro. Assim como a figueira deveria produzir frutos, da mesma forma nós também devemos produzir frutos. Não é opcional para aquele que serve a Deus. Eu poderia, mas não quero. Não vou produzir fruto. Vou ficar aqui no meu canto. Não vou evangelizar, não vou jejuar, não vou orar, não vou ler a Bíblia. Vou ser um crente nominal. Vou à igreja, presto atenção no culto, ouço a palavra, ouço os louvores e volto para casa. Ou seja, eu não tenho compromisso com igreja, nem com pastor, nem com ministério. Tá certo isso, irmão? Tá não. O que estava acontecendo com Israel era exatamente isso. Eles abdicaram da missão que o Senhor lhes entregou e se entregaram ao orgulho espiritual e ao formalismo religioso. Eles produziam ou possuíam abundantes folhagens como aquela figueira, mas não produziam frutos. Não tinham o fruto da fé e nem o fruto do amor. E isso nós podemos trazer para os nossos dias. Quantas vezes, irmãos, encontramos denominações, e eu não cito o nome, mas os irmãos são inteligentes, sabem, e muitas vezes conhecem, que as pessoas vivem numa verdadeira apatia, não existe empatia entre os irmãos, não existe aquela coinonia, não existe aquele vínculo de amizade, de amor entre os irmãos. São como pessoas estranhas dentro de um ambiente por 1h30, 2 horas. As pessoas não se abraçam, não se cumprimentam, se bem que hoje isso é proibido por conta, do que estamos enfrentando. Mas quanto tempo nós tivemos a oportunidade de abraçar, de cumprimentar um irmão, de ver como ele está? Então, a mesma coisa que acontecia em Israel na época dos profetas, que é uma das lições que estamos estudando sobre os profetas menores, as pessoas não tinham apreço por ninguém, não tinham amor por ninguém, não se preocupava com ninguém, cada um por si, Deus por todos. O que eu pudesse tirar de proveito daquele irmão, eu tiraria. Infelizmente, nós vivemos numa época que não é diferente. Então, nós precisamos trazer isto para nós nos dias atuais, principalmente falando aqui no corpo de obreiro. Precisamos nos voltar para o Senhor, ensinar o povo, mostrar os exemplos que Deus nos dá através da sua palavra, para que nós possamos ter uma unidade, não um grupo de pessoas reunidas, mas um grupo de pessoas unidas, uma unidade, para que juntos possamos funcionar como o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 da parte 3 diz folhas ou frutos. Interessante notar que quando pecou, Adão foi até a figueira para procurar folhas, a fim de esconder sua nudez. No entanto, Cristo, o último Adão, procurou frutos na figueira. Ele nos escolheu e nos nomeou para ir produzir frutos. Sua preocupação não é com belos templos ou cultos bem organizados. Ele não ficará impressionado com a nossa música ou com a relevância social que alcançamos. Jesus não quer encontrar em nós folhas, mas espera que sejamos frutíferos.
Caso isso não aconteça, seremos reprovados assim como essa figueira. Os irmãos entenderam? Eu acabei de falar, alguns segundos atrás, sobre isso. Deus não está preocupado com a beleza do templo, porque isso fizeram com o Senhor. Jesus, olha aqui a beleza desse templo. É uma coisa fenomenal. E Jesus diz, em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E o que aconteceu? No ano 70, o general Tito foi lá e passou a foice. Derrubou tudo, destruiu tudo. Então o Senhor não se impressiona com beleza exterior. Ele não está preocupado com a forma de culto que você vai organizar na tua igreja. Se a banda A vai tocar, a banda B, o cantor tal, o pregador fulano de tal. Não. O Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer comprometimento com a sua palavra. E Ele quer ver os frutos que nós estamos produzindo. Não é um culto de aparência. Não é uma boa música. Não é uma boa mensagem de marmita, né, de retórica e muita dicção. Ele quer uma mensagem de quebrantamento, que leve as pessoas a reconhecer o seu erro, as suas falhas e se quebrante na presença do Senhor. Ah, como eu me lembro das épocas em que não se tinha tanta letra, não existia tanta teologia, até porque naqueles idos era até pecado falar de teologia. E quantos pregadores eu ouvi dizer, ouvi no púlpito falando que a letra mata e o espírito vivifica. Era um homem simples, muitas vezes iletrado, mas cheio da presença de Deus. E quando esses homens começavam a pregar, caía um temor na igreja. O povo era tomado por uma comoção, o choro, o falar em línguas, o renovo espiritual, o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, por que isso hoje não acontece? Por conta do formalismo, por conta da religiosidade que se vive hoje, da aparência. E precisamos voltar às raízes. Eu tenho ouvido muito pastores dizendo, irmãos, é necessário voltarmos às raízes. E alguns outros dizem assim, isso é muito saudosismo, irmão. Nós temos que caminhar para frente. É claro que precisamos andar para frente, mas não podemos tirar os marcos que foram colocados pelos nossos pais. Não podemos remover. Precisamos permanecer firme. Da mesma forma que foi no passado, nós precisamos continuar. O mundo evolui, o mundo muda, mas o povo de Deus, eles precisam permanecer firmado na fé, na doutrina e na comunhão. Isso é o que o Senhor requer de cada um de nós. Portanto, aqui terminamos esta aula, este subsídio, agradecendo a Deus pela sua atenção e, se Deus permitir, estaremos de volta numa próxima oportunidade, em o nome do Senhor Jesus.